O Supremo também derrubou a tese da defesa de que os empréstimos do Banco Rural seriam legais e regulares. A maioria dos ministros concordou com os argumentos do Procurador-Geral da República de que eram fraudulentos e de que foi usado dinheiro público para a compra de votos de parlamentares. Esses dois contratos, no qual o Genuíno era avalista, são contratos absolutamente legítimos. Não são contratos falsos, como disse o Procurador-Geral da República. Depois, no julgamento, o veredito da maior parte dos ministros. Se pudesse emprestar um rótulo a esses empréstimos, emprestaria o de empréstimos de gaveta. Derrubada também a tese de que não havia uma quadrilha. Meu cliente não é quadrilheiro. Meu cliente não é chefe de uma organização criminosa. E quem diz isso são os autos. E no último dia do julgamento, o veredito duro sobre José Dirceu, homem forte do primeiro governo Lula, e o seu núcleo político. Eu nunca vi algo tão claro, a não ser essas outras associações criminosas que, na verdade, tantos males causam aos cidadãos brasileiros, como as organizações criminosas existentes no Rio de Janeiro e aquela perigosíssima hoje em atuação no estado de São Paulo. Eu considero que o conjunto probatório contextualizado coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa, como mandante das promessas de pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares que viessem a apoiar as votações do seu interesse. Outros réus foram absolvidos por insuficiência de provas ou porque os argumentos de defesa convenceram a maioria dos ministros. Não podemos condenar com base em suposições ou em deduções. Só podemos condenar com base em prova. 12 réus foram absolvidos e um excluído do julgamento. Carlos Alberto Qualha, acusado de ajudar nos repasses para o Partido Progressista. O advogado dele, um defensor público, conseguiu a nulidade do processo. O senhor Qualha não pôde vê-lo acompanhar nenhum dos interrogatórios ou depoimentos daqueles que envolveram seu nome e sua empresa na presente ação penal. Outro advogado optou por desqualificar a própria cliente. Geisa era uma funcionária mequetrefe. Ela acabou absolvida e o advogado citado por ministros na hora do voto. O plenário do Supremo Tribunal Federal vem entendendo que não haveria prova suficiente contra a Geisa, e que ela seria uma empregada menor, ou, como disse o seu próprio advogado, uma funcionária mequetrefe. No centro das discussões e argumentos está a denúncia do Ministério Público. Para alguns advogados, faltaram provas. Eles dizem que o MP não conseguiu reunir elementos suficientes para a condenação dos réus. Faltam todos os elementos para caracterizar a lavagem de dinheiro. Falta imputação, falta elemento material, falta descrição do processo de ocultação, falta delito antecedente. O argumento da defesa convenceu. Eu não consigo, com todo respeito à compreensão contrária do eminente relator, visualizar o dolo específico da lavagem. Daqui a pouco, o tribunal e as palavras. Adjetivos, expressões e até versos citados no julgamento. Durante quase 3 meses, o país acompanhou o julgamento do Mensalão. E ao longo desse período todo, algumas frases ouvidas no plenário do Supremo ajudaram a dar a dimensão histórica do momento. 11 ministros e muitos momentos para ficar na história. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam. Cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho de Estado, transformaram a cultura da transgressão
em prática ordinária e desonesta de poder. O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou seja, se não circular com volume e sem obstáculo, nós não temos esquemas criminosos como estes. A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome: gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas consequências que acarreta a economia popular. Discussão, argumentos, teses jurídicas e muita inspiração na música. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Inspiração no paladar. Nordestinamente, eu digo isso mesmo: gosto de jiló, gosto de mandioca roxa, gosto de berinjela crua, ou seja, algo de vinagre, algo de fel, não é? Fica no céu da boca do magistrado, que se vê na obrigação de condenar alguém. Foram mais de 200 horas de julgamento e daqui, de dentro deste plenário, também saíram lições que vão ecoar por toda a sociedade brasileira. Agentes públicos que se deixam corromper, qualquer que seja a sua posição, são eles, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional. São eles os delinquentes marginais da ética do poder. Nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. O Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Daí a ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. E eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que no Estado de Direito a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta.